O sol do Mediterrâneo banhava as pedras brancas de Cesareia Marítima, refletindo-se nas águas turquesas que batiam contra os moles do imponente porto construído por Herodes, o Grande. Naquela vibrante capital administrativa romana na Judéia, o cheiro de salitre misturava-se ao aroma de especiarias vindas de navios distantes. Era um centro de poder e comércio, mas para o apóstolo Paulo, a cidade representava um breve oásis de repouso. Ele e seus companheiros encontraram refúgio na casa de Filipe, o evangelista, um homem cujo ministério era marcado pela hospitalidade e cujas 4 filhas profetizavam. Naquela residência, a atmosfera era de comunhão e paz, um contraste gritante com a turbulência que Paulo enfrentara em suas viagens missionárias. No entanto, por trás das conversas amenas e do descanso, pairava uma tensão invisível. Havia uma percepção coletiva de que o tempo de liberdade de Paulo estava se esgotando, como se a calmaria em Cesareia fosse apenas o olho do furacão antes da tempestade final em Jerusalém. Enquanto os dias passavam, a quietude foi subitamente interrompida pela chegada de um homem vindo da Judéia. Seu nome era Ágabo. Ele não era um estranho. Sua autoridade espiritual fora selada anos antes, quando previu com precisão a grande fome no reinado de Cláudio. Sua presença trazia consigo o peso do sobrenatural. Ágabo não entrou na casa com saudações festivas, mas com um silêncio solene que fez as conversas cessarem imediatamente. Ele trazia uma mensagem que não poderia ser apenas dita, mas precisava ser encenada para que sua gravidade fosse plenamente compreendida. Com movimentos deliberados, o profeta aproximou-se de Paulo e, sem dizer uma palavra, retirou o cinto de couro que envolvia a cintura do apóstolo. No século I, o cinto era mais do que um acessório. Era um símbolo de identidade, prontidão e a peça que mantinha a túnica ajustada para a batalha. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O gesto de Ágabo chocou os presentes. Em um ato de performance profética, ele começou a amarrar os próprios pés e mãos com o cinto de Paulo, criando uma imagem visual de cativeiro no meio da sala. O som do couro rangendo contra a pele e o silêncio mortal que se seguiu transformaram o ambiente em um tribunal espiritual. Quando Ágabo finalmente falou, suas palavras cortaram o ar como uma lâmina. Isto diz o Espírito Santo. Assim amarrarão os judeus, em Jerusalém, o homem a quem pertence este cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. A clareza da mensagem era aterradora. Não se tratava de uma metáfora, mas de um roteiro detalhado do que o aguardava. Ter as mãos e os pés atados simbolizava a perda total de autonomia, a transição de um viajante livre para um prisioneiro sob custódia militar. O impacto psicológico sobre Lucas e os demais discípulos foi imediato. Ver o líder que eles amavam representado visualmente como um réu acorrentado trouxe uma dor insuportável. Para os amigos de Paulo, a profecia era um aviso divino para que ele fugisse, um sinal de que o caminho para Jerusalém deveria ser evitado. Contudo, para Paulo, a mensagem tinha outro significado. Ele não via o sofrimento como um erro, mas como parte integrante de seu chamado. Ele via uma conexão direta entre seu destino e o de Cristo, que também fora entregue aos gentios na Cidade Santa. A atmosfera na casa de Filipe estava carregada de uma vibração mística, uma tensão que sugeria que o destino estava selado pela voz do Espírito Santo. Historicamente, o ato de Ágabo remetia aos antigos profetas que usavam objetos para ilustrar decretos celestiais. O cinto de couro, essencial para cingir os lombos, preparar-se para o esforço físico, agora servia como instrumento de sua restrição. Aquela peça que carregava suas ferramentas e marcava sua prontidão para caminhar milhares de quilômetros, agora falava de imobilidade e cadeias.
Enquanto o sol se punha sobre o porto de Cesareia, a sombra projetada pelo corpo amarrado de Ágabo parecia crescer sobre o futuro de Paulo, anunciando que o custo da sua obediência seria o seu próprio sacrifício. A paz na casa de Filipe fora definitivamente substituída pela certeza do confronto que se aproximava, onde a fé seria provada não apenas por palavras de esperança, mas pela disposição inabalável de enfrentar as correntes por um propósito maior e eterno. O som do choro na casa de Filipe tornou-se um coro de angústia que abafava o barulho das ondas no porto de Cesareia. Lucas, o médico amado e fiel narrador daquela jornada, uniu-se aos discípulos locais em um apelo desesperado. Eles cercaram Paulo, segurando suas mãos e suas vestes, implorando com lágrimas que não subisse a Jerusalém. Para eles, a profecia de Ágabo não era apenas um vislumbre do futuro, mas um aviso de rota claro para salvar a vida do apóstolo. A dor da perda iminente transformou o ambiente de comunhão em um cenário de luto antecipado, onde o medo pelo amigo superava a compreensão da missão. Contudo, Paulo permaneceu como uma rocha no meio da tempestade emocional. Com os olhos marejados, mas a voz carregada de uma determinação inabalável, ele lançou o questionamento que silenciou a sala. Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Aquela não era uma reprimenda de um homem insensível, mas a expressão de um líder cuja lealdade ao seu Senhor superava qualquer laço afetivo terreno. Paulo explicou que sua alma já estava cativa de Cristo muito antes das correntes mencionadas pelo profeta. Sua prontidão não se limitava à prisão. Ele estava disposto a entregar a própria vida em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Para o apóstolo, a palavra mártir não era um conceito abstrato, mas o selo final de sua missão como testemunha fiel do Evangelho. Diante de tamanha convicção, o grupo finalmente recuou. Reconhecendo que a vontade do Senhor era soberana sobre seus medos e afetos, eles disseram: faça-se a vontade do Senhor, aceitando que o caminho da cruz era inevitável. A partida para Jerusalém marcou o fim da relativa segurança da costa mediterrânea. A subida em direção à Cidade Santa foi preenchida por um silêncio contemplativo, enquanto a tensão política e religiosa aumentava a cada quilômetro percorrido pelas estradas poeirentas da Judéia. Ao chegarem, a recepção inicial pelos anciãos da igreja foi calorosa, mas permeada por uma preocupação latente. Tiago, o líder da comunidade, alertou Paulo sobre os boatos perigosos que circulavam. Milhares de judeus zelosos acreditavam que ele ensinava a apostasia total contra a lei. Para acalmar os ânimos e provar sua fidelidade às tradições ancestrais, sugeriram que Paulo participasse de um voto de purificação no templo, custeando as despesas de 4 homens. O cenário da esplanada do templo de Herodes era de uma beleza e grandiosidade esmagadoras, projetada para intimidar e maravilhar. Mármore branco e detalhes em ouro puro brilhavam sob o sol escaldante, criando um reflexo que cegava os incautos. Paulo caminhava pelo pátio dos gentios, passando pelas barreiras de pedra chamadas soreg, que traziam inscrições severas em grego e latim. Estrangeiros que cruzassem aquele limite seriam punidos com a morte imediata por profanação dos átrios sagrados reservados apenas aos circuncidados. Enquanto Paulo cumpria os ritos de purificação com humildade, a calmaria foi estraçalhada por uma mentira ardilosa. Judeus vindos da província da Ásia, que já haviam tentado calar o apóstolo em cidades como Éfeso, o reconheceram entre a multidão. Eles espalharam uma notícia falsa que agiu como pólvora. Acusaram Paulo de profanar o lugar santo ao introduzir Trófimo, um grego de Éfeso, nas áreas restritas ao povo da aliança. O grito de guerra ecoou pelas colunatas monumentais. Homens de Israel, socorro! Aquela frase foi o estopim para uma explosão de fúria cega. Em instantes,
O pátio transformou-se em um mar de vozes e mãos sedentas por uma vingança religiosa imediata. O ódio religioso acumulado contra a mensagem da graça transformou a multidão em uma turba descontrolada e violenta. Paulo foi agarrado com uma brutalidade física impressionante, sendo puxado e arrastado para fora dos átrios interiores para que o solo sagrado não fosse manchado. Em um gesto carregado de simbolismo fatídico, as pesadas portas do templo foram fechadas atrás deles. O linchamento começou com uma série de golpes rápidos e impiedosos. Paulo estava isolado no centro da massa enfurecida, cercado por centenas de agressores que buscavam seu extermínio. Não havia espaço para defesa. Apenas o desejo frenético de eliminar aquele que consideravam um traidor da nação. O apóstolo enfrentava a dor física lancinante daquela promessa em Jerusalém. A fortaleza Antônia, aquela imponente estrutura militar que vigiava cada movimento no templo como um falcão de pedra, tornou-se o palco da intervenção divina através de mãos pagãs. O estrondo das sandálias romanas e o tilintar das armaduras ecoaram pelos pátios, enquanto o tribuno Cláudio Lísias, alertado sobre a insurreição que consumia Jerusalém, comandava suas legiões escada abaixo. A visão de centenas de soldados armados e centuriões disciplinados avançando sobre a massa desordenada provocou um recuo imediato. O espancamento cessou de forma abrupta, não por piedade dos agressores, mas pelo pavor instintivo que o gládio de Roma impunha sobre as províncias rebeldes. Nesse instante, o paradoxo histórico manifestou-se com clareza. O império opressor, responsável pela crucificação de Cristo, transformava-se no escudo protetor de seu apóstolo. Cláudio Lísias, sem compreender a profundidade teológica do conflito, ordenou que Paulo fosse detido e amarrado com 2 correntes pesadas. Enquanto o metal frio se fechava em torno de seus pulsos e tornozelos, as palavras proféticas de Ágabo, proferidas dias antes em Cesareia, materializaram-se com precisão cirúrgica. O cinto de couro fora substituído pelo ferro romano. O aviso divino tornara-se a realidade física de um prisioneiro do Estado. A fúria da multidão, contudo, não havia se extinguido, apenas se transformado em um clamor estridente e demoníaco. Enquanto os soldados tentavam conduzir Paulo para a segurança da fortaleza, a pressão da massa era tão violenta que os legionários precisaram erguer o apóstolo sobre os próprios ombros. «Mata-o! Tira-o da terra!» gritavam milhares de vozes em um uníssono de ódio cego. Nas escadarias da fortaleza Antônia, entre o céu de Jerusalém e o caos do pátio, Paulo encontrava-se em um estado de suspensão que desafiava a lógica humana. Mesmo ferido, ensanguentado e sob a custódia de homens que desconheciam sua fé, ele não demonstrava o desespero de um condenado, mas a serenidade de quem habita no epicentro da vontade de Deus. Com uma presença de espírito que assombrou o tribuno, Paulo não pediu por sua vida ou por justiça imediata, mas solicitou permissão para dirigir-se ao povo. Naquele momento, as correntes não eram um símbolo de derrota, mas o novo púlpito de onde a mensagem da graça seria proclamada. A jornada jurídica que o levaria até os tribunais de César começava ali, cercada por um clima de suspense político e militar. Paulo compreendia que sua liberdade física era um preço pequeno a pagar pela oportunidade de testemunhar diante de reis e governantes. Ele não era mais o senhor de seus passos, mas o embaixador em cadeias de um reino inabalável. Essa transição do caos para a pregação nos convida a uma reflexão profunda sobre o conceito de propósito. Paulo não foi pego de surpresa pelo destino. Ele marchou deliberadamente em direção ao perigo, porque sua missão era maior que sua preservação. Para o espectador moderno, o exemplo de Paulo serve como um espelho incômodo. Frequentemente, nossa fé oscila diante de críticas superficiais ou pequenos obstáculos cotidianos, enquanto o apóstolo abraçava o martírio com um sorriso.
A coragem de Paulo não residia em sua força física, mas em sua convicção absoluta de que viver é Cristo e morrer é lucro. Não recuar diante das correntes de Jerusalém foi o ato supremo de obediência que garantiu que o Evangelho rompesse as fronteiras da Judéia e alcançasse o coração do Império Romano. A história de Paulo nos desafia a questionar: o que estamos dispostos a suportar por aquilo em que acreditamos? Que tipo de fé possuímos se ela se quebra ao primeiro sinal de desconforto? O legado desse homem acorrentado na escadaria da Antônia é um chamado à resiliência espiritual e à determinação inabalável. O destino de Paulo agora estava selado pela guarda romana, mas sua voz estava mais livre do que nunca. O próximo capítulo desta saga detalhará o momento em que o silêncio se impôs sobre a multidão e as palavras do apóstolo cortaram o ar de Jerusalém. Por agora, encerramos esta jornada com uma provocação. Em um mundo que foge do sacrifício, você tem a coragem de permanecer de pé? Se esta história tocou sua alma, escreva nos comentários: eu não vou recuar. Inscreva-se para não perder o próximo episódio.